Ganhar dinheiro com a internet? Na era das redes sociais, o importante é se fazer presente. O Conta Casual de hoje vai contar histórias de quem apostou no mercado virtual e conseguiu criar empresas de sucesso. Difícil apontar o que garante o sucesso de uma empresa na internet, mas os números mostram que é um mercado em expansão e, claro, tentador. Mais de 83 milhões de pessoas acessam a internet no Brasil e 90% delas estão em alguma rede social. Na média, passamos 5 horas por mês conectados. Só no ano passado, foram abertas mais de 2.000 empresas na área de tecnologia e internet no Brasil, segundo um levantamento do Instituto Inovação. E uma empresa virtual pode nascer de um papo entre amigos. É o caso da agência de publicidade Café das Quatro, que trabalha com marketing digital. A ideia é usar a internet como ferramenta de comunicação de eventos, bandas e marcas relacionadas ao entretenimento. Há apenas um ano no mercado, eles já contam com 2,5 milhões de seguidores. Outra história de sucesso é o site Jovem Nerd, que está há 10 anos no ar e tem uma legião de fãs. Landa, nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Office! Gente que encontrou um espaço para falar de cinema, televisão, quadrinhos, games e tecnologia. São 2 milhões de acessos por mês. A empresa investe em conteúdo gratuito e no comércio eletrônico. Já lançou um selo editorial e também uma rede social voltada para o público nerd. Bom, aqui a gente recebe o nosso estúdio os empresários Lucas Contaia e Leonardo Brandão. E pela web participam os fundadores do site Jovem Nerd, Dave Passos e Alexandre Ottoni. Claro, o Jorge Vidor participa desse Conta Corrente Casual. Lucas, começando o nosso debate aqui, queria que você contasse quando você percebeu que o marketing digital tinha bastante espaço para vocês evoluírem o negócio de vocês. A gente trabalhava já com artistas na estrada, viajando, e eu percebia que no Brasil não era feito um trabalho profissional de internet para esse mercado das bandas. Era sempre alguém do fã-clube que cuidava da internet, ou o próprio artista que, pelo esforço pessoal, trabalhava as suas redes, e a gente mapeou um gap de fazer um serviço de uma agência de publicidade profissional para atender essa demanda e fazer um trabalho diferenciado que voltaria depois para mais shows, mais público, mais ações comerciais com as bandas. Assim. Agora é interessante, né, Guilherme, o caso deles, o caso também do Jovem Nerd lá de Curitiba, é que a gente já discutiu isso aqui muitas vezes no Conta Corrente, é que a internet hoje, ela permite quem tem domínio dessa rede, quem conhece a ferramenta, fazer igual a vocês. Eu só tinha até uma curiosidade. A empresa de vocês nasceu na casa de um dos dois, né? Com certeza. Quer dizer, não tinha que ter escritório, não tinha que ter recepcionista, telefonista, office boy. Nasceu num... A gente nasceu na praia, foi uma... Mas tinha que ter um computador boa. em algum lugar, né? Exatamente. O computador era na casa de um de vocês. Exatamente. A gente nasceu em casa, funciona até um certo ponto, né? Que o mercado hoje, mesmo de entretenimento, é muito profissional. E após os 2, 3 meses trabalhando em casa, a gente conseguiu dar o pulo de ir para o escritório. Aí agora tem que ter um... Exatamente. Na verdade, assim, com as tecnologias cada vez mais avançadas, 2 jovens, 2 pessoas, até uma pessoa só, dentro do seu quarto, com o seu computador, consegue fazer muita coisa com visibilidade mundial, né? Então, tem que ter uma boa ideia, né? Tem que ter uma boa ideia e também tem que ser tecnicamente muito bom também, porque a internet ela te dá diversas possibilidades, mas é um caminho que tem muitas coisas específicas, muitos códigos específicos, então não é qualquer um que tiver tempo que vai lá e vai mexer que vai conseguir se dar bem, né? Tem que ter uma linguagem técnica bem avançada. Agora, Guilherme, tem 2 milhões de nerds no Brasil? Vamos falar com 2 agora, né? Sucesso na internet, né? O Dave Passos e o Alexandre Ottoni. Como é que Olha, eu tô impressionado com os nossos colegas que conseguiram trabalhar 2, 3 meses em casa até se profissionalizarem e irem para o escritório. Nós tivemos que trabalhar 6, 7 anos em casa. Então não foi do dia pra noite, conseguir vir para o escritório. Como é que começou esse site, assim, sucesso todo que vocês têm agora? Bom, a gente começou brincando, né? Em 2002, quando o blog era uma super novidade, a gente decidiu criar conteúdo de humor com a temática nerd, né? Para agradar os amigos e tal. E aí, com o tempo, a coisa foi crescendo e
um dia a oportunidade de negócios bateu a porta e a gente descobriu que para isso a gente teria que ter um CNPJ, o que era uma novidade em questão do projeto próprio. Como assim? A gente tem que ser pessoa jurídica agora para fazer negócio. Então, a gente falou, olha, o hobby vai ter que se profissionalizar. Então, a gente vai ter que encarar agora de maneira séria ou desistir e voltar para as nossas vidas normais. Aí a gente decidiu encarar de maneira séria. Mas vocês mudaram para Curitiba por qual razão? Na verdade, nós somos cariocas, morávamos no Rio de Janeiro, eu me mudei para Minas, fiquei 2 anos morando por lá. E depois de 2 anos no interior de Minas, no sul de Minas, eu estava ficando maluco, né? Eu sou de centro urbano e tal, então a gente queria voltar para uma cidade grande. O Rio de Janeiro, na época, estava uma cidade muito violenta, o custo de vida é alto e o calor não nos agrada. A gente não queria viver no trânsito em São Paulo e já conhecíamos Curitiba, que tinha uma estrutura, que era uma cidade que nos era aprazível, e a gente falou, vamos ver como é. E Curitiba tinha tudo que a gente precisava para a gente continuar com a nossa empresa. Então, a gente sabia que a gente precisava se encolher para a gente crescer, principalmente quando a gente pôde largar os nossos empregos normais para trabalhar 100% na empresa. Então a gente precisa baixar os custos de todas as formas, de impostos, de aluguéis, etc. Né? Então a gente veio para Curitiba, ainda trabalhar em casa. Eu morei na casa dele por 2 anos e meio, 6 pessoas, 2 cachorros e um banheiro, mas a gente conseguiu se encolher o suficiente para crescer. Vitor, falando em emprego normal, na verdade, sobre isso, tem uma pergunta aqui do nosso editor do Globo News Ciência e Tecnologia, Alexandre Roldão. Ele quer saber o seguinte do Dave: como é que um cara que já foi gerente de motel no subúrbio carioca descobre esse faro comercial tão grande a ponto de se tornar um mega empresário? Ele ficava ouvindo as conversas. Mas eu trabalhei 10 anos, né, comecei como auxiliar e terminei como administrador do hotel e tal. Só que eu entrei nesse ramo porque era um ramo que minha família já estava inserida e a piada fica pronta. Mas era algo que depois de um tempo já não me satisfazia. Mas a experiência foi muito importante, essa experiência de administração e tal, para transformar o Jovem Nerd numa empresa, né? Com comprometimento, com regularidade, né? Eu fiz uma brincadeira no início do programa dizendo que será que tem 2 milhões, uma rede de 2 milhões? Eu fiquei surpreso com o tamanho, porque normalmente as redes, a gente vê pelo Twitter, né, pelo Facebook, então não tem essa dimensão. E a gente por muito tempo não acreditava que existia um mercado de nicho tão grande o suficiente para sustentar 2 famílias, né, a minha e a dele. E a gente, durante muito tempo, a gente ficava com aquela imaginação, olha, se a gente estivesse nos Estados Unidos, estaria no mercado primário, o nicho deles é muito maior, daria certo. Mas a gente aprendeu que essa opinião, ela é muito equivocada, né? Existe o mercado de nicho, quando ele é muito bem trabalhado, quando ele é trabalhado com conteúdo de qualidade, como a gente sempre está acostumado a prover, ele cresce por si só, ele se alimenta, né? As pessoas passam para o amigo, para o amigo, para o amigo, para o amigo. E o crescimento do Jovem Nerd sempre foi assim, sempre foi uma curva constante. Nunca viralizamos nada e tal, o que é normal acontecer na internet. Mas é importante ressaltar que a gente teve um pouco de sorte, sempre tem uma pitada de sorte, que foi o fato do nerd ser cool, né? Passou a ser cool. Hoje em dia, todo mundo quer ser nerd. Hoje em dia não existe mais vergonha o cara falar que é nerd. Não é aquele cara cheio de espinha, meio esquisito, né? Como a gente pensava. Vergonha dizer que são geeks, mas no Brasil é tudo a mesma coisa, tudo é nerd. Mas nós somos nerd hipster, a gente começou antes de ser cool. Agora, eles aqui também pegaram um público jovem, né? Vocês miraram num público jovem também, não foi? Não, exatamente. Quando a gente resolveu criar a agência digital, como o Lucas falou, a gente tinha um envolvimento com produção de eventos e com bandas, com músicos. É um relacionamento muito, muito legal, entendeu? Então, nós pensamos o seguinte, vamos profissionalizar esse mercado, como ele falou. A gente pesquisou que internacionalmente, grandes bandas, eles estavam focando a sua divulgação em muitas ações na internet, e o mercado brasileiro ainda estava muito aquém disso. Sim, mas vocês focaram num público jovem, porque o Rolling Stones pega aí gente de todas as idades, mas vocês pegaram um nicho jovem, não foi? Exatamente, até porque a internet em si, ela é muito nova, ela tem 15 anos,
15, nem chega a ter 20 anos. Então, as pessoas, os usuários mais ativos ainda são os jovens. Daqui a 10, 20 anos, esses jovens como nós vamos estar mais velhos. Mas no momento o jovem é o que está mergulhado na internet. Então é o público que mais movimenta. Agora, Lucas, o que se faz no dia a dia de uma empresa como a de vocês para fazer os sites e os artistas bombarem? Essa é uma pergunta que... Se fosse uma pergunta de uma frase só, eu estaria agora, provavelmente, como eles, assim, em Las Vegas, talvez. Mas é um trabalho muito grande, é um volume de trabalho. Para atender um artista, por exemplo, a gente tem uma equipe de 5 pessoas para uma marca, um cliente. Você precisa ter um designer, precisa ter um programador, precisa ter um gestor disso tudo. Mas, principalmente, é entender o seu público. É fundamental você entender o público que você está trabalhando. A presença, no nosso caso, do artista na internet é fundamental. Não adianta ele pagar para contratar uma empresa para resolver o problema de internet dele. Isso não existe. A gente precisa das pessoas se comunicando com o seu público ou seus fãs. Então, só uma indagação. Para cada cliente novo, você tem que contratar 5 pessoas. Na verdade, uma equipe de 5 consegue atender de 2 a 3 clientes, mas não muito mais que isso. Mas a principal é você trazer o cliente, no nosso caso, os artistas, para dentro do trabalho. Ele está te contratando, mas você precisa que ele trabalhe junto com você para que os fãs deles percebam um trabalho legal ali acontecendo, e não só uma equipe desenvolvendo conteúdo para algo, entendeu?